Bem-vindos a esta épica jornada através da história do povo de Israel, uma narrativa que se estende por milhares de anos e que moldou o destino de uma nação. Os antigos patriarcas. Abraão, originalmente chamado de Abrão, nasceu na cidade de Ur, na Caldeia, atual Iraque. Por volta de 2000 a.C. Deus chamou Abraão para deixar sua terra natal, juntamente com sua esposa Sarai, mais tarde chamada de Sara, e partir em direção a uma terra que ele prometeu mostrar. Esta foi uma chamada de fé, pois Abraão não tinha garantias específicas sobre para onde estava indo. Ao longo da jornada, Deus fez uma promessa a Abraão, que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. Esta promessa é conhecida como a Aliança Abraâmica. Além disso, Deus prometeu que todas as nações seriam abençoadas por meio de sua descendência. Isaque foi o filho milagroso de Abraão e Sara, nascido quando ambos já eram idosos. Ele também foi um importante patriarca, e a promessa de Deus de uma grande nação foi renovada com ele. Isaque teve 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó, mas a linhagem da promessa continuou através de Jacó. Jacó, mais tarde chamado de Israel, foi o terceiro patriarca e teve uma vida repleta de desafios e triunfos. Ele teve 12 filhos, que se tornaram os patriarcas das 12 tribos de Israel. Essas tribos formaram a base da nação de Israel. O filho mais jovem de Jacó, José, foi vendido como escravo pelos seus irmãos, mas acabou se tornando um alto funcionário no Egito. Por meio de circunstâncias providenciais, José foi capaz de reunir sua família e levá-los para o Egito, onde eles se estabeleceram. Segunda, o êxodo e a libertação do Egito. Após a chegada de Jacó e sua família ao Egito durante uma grande fome, os descendentes de Jacó, os israelitas, prosperaram na terra do faraó. No entanto, ao longo do tempo, eles foram submetidos a uma escravidão brutal pelas mãos dos governantes egípcios. A população israelita cresceu significativamente, e o faraó começou a temer sua potencial força. Neste contexto, nasce Moisés, filho de Joquebede, uma israelita, e Amram, um levita. Por um ato de fé e coragem, sua mãe o esconde em um cesto de juncos e o coloca à deriva no rio Nilo para salvá-lo da ordem do faraó de matar todos os bebês do sexo masculino israelitas. Moisés é criado na casa do faraó como filho adotivo, mas eventualmente descobre sua verdadeira origem e se identifica como israelita. Aos 40 anos, após um incidente em que mata um egípcio que estava maltratando um israelita, Moisés foge para o deserto do Sinai. 40 anos depois, enquanto pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, Moisés tem um encontro com Deus em forma de uma sarça ardente. Deus o chama para liderar o povo de Israel para fora da escravidão no Egito e de volta à terra prometida. Moisés retorna ao Egito e confronta o faraó, exigindo a libertação dos israelitas. O faraó resiste, resultando em uma série de 10 pragas devastadoras que acometem o Egito. A 10ª praga, a morte dos primogênitos, finalmente leva o faraó a permitir a partida dos israelitas. Sob a liderança de Moisés, os israelitas iniciam sua jornada para fora do Egito. Deus os guia com uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Quando se deparam com o Mar Vermelho, Deus faz um milagre, abrindo um caminho através das águas para que o povo pudesse atravessar em segurança. No Monte Sinai, Deus dá a Moisés os 10 mandamentos, um conjunto de leis e princípios morais fundamentais que formam a base da fé judaica e, posteriormente, do cristianismo. Estes mandamentos abrangem uma variedade de áreas, incluindo o relacionamento com Deus e com o próximo. Terceira, a conquista de Canaã e os juízes. Após o êxodo do Egito e a liderança de Moisés, os israelitas, agora liderados por Josué, entram na terra prometida, Canaã. Esta jornada foi uma continuação da promessa feita a Abraão de uma terra para o seu povo. Uma das primeiras e mais notáveis conquistas na campanha de Josué foi a queda das muralhas de Jericó. Seguindo a orientação divina, os israelitas cercaram a cidade e, após 7 dias de marchas e toques de trombeta, as muralhas caíram, permitindo que eles tomassem a cidade. A terra prometida foi dividida entre as tribos de Israel, cada uma recebendo sua porção designada. No entanto, nem todas as áreas foram completamente conquistadas naquela época. Após a morte de Josué, o povo de Israel entrou em um período conhecido como a Era dos Juízes. Os juízes eram líderes carismáticos inspirados por Deus que surgiam em momentos de crise e forneciam orientação e liderança militar. Eles não eram monarcas, mas sim líderes temporários que ajudavam a manter a coesão do povo de Israel. Alguns dos juízes notáveis incluem Débora, que liderou os israelitas em uma vitória sobre os cananeus, e Gideão, que libertou os israelitas da opressão dos midianitas, e Sansão, conhecido por sua força sobrenatural. Um padrão recorrente durante este período foi o ciclo de apostasia, onde o povo de Israel se desviava da adoração ao Deus verdadeiro, caindo na idolatria e na injustiça. Isso muitas vezes resultava em opressão por parte de nações vizinhas, levando os israelitas a clamarem a Deus por ajuda. Quarta, a Era dos Reis e Profetas.
Saul foi o primeiro rei de Israel, escolhido por Deus em resposta ao desejo do povo por um líder monárquico. Inicialmente, Saul demonstrou habilidades de liderança, mas também exibiu impulsividade e desobediência às instruções divinas. Seu reinado foi marcado por conflitos com os filisteus e desafios internos. Davi, um jovem pastor, foi escolhido por Deus por meio do profeta Samuel para suceder Saul como rei. Ele é conhecido por ser um guerreiro valente, poeta e músico talentoso, e um homem segundo o coração de Deus. Davi expandiu as fronteiras de Israel e estabeleceu Jerusalém como a capital unificada do reino. Salomão, filho de Davi, sucedeu seu pai como rei. Ele é famoso por sua sabedoria e inteligência. Durante seu reinado, Israel atingiu o apogeu em termos de poder, riqueza e influência. Salomão também foi responsável pela construção do magnífico templo em Jerusalém, que se tornou o centro espiritual e religioso da nação. Após a morte de Salomão, o reino foi dividido em dois: Israel, ao norte, governado por uma linha de reis, e Judá, ao sul, governado pela linhagem de Davi. Essa divisão resultou de descontentamento e tensões entre as tribos. Durante esse período, surgiram profetas que desempenharam um papel crucial na orientação espiritual e moral do povo. Profetas como Elias e Eliseu confrontaram a idolatria e promoveram a fidelidade a Deus. Mais tarde, profetas como Isaías e Jeremias advertiram sobre a necessidade de arrependimento e pronunciaram as consequências das escolhas do povo. Tanto Israel quanto Judá enfrentaram desafios significativos. Israel, em particular, foi enfraquecida por corrupção, idolatria e conflitos internos. Isso tornou o reino do norte vulnerável a invasões, e eventualmente, em 722 a.C., foi conquistado e exilado pelos assírios. Judá, por sua vez, enfrentou ameaças dos babilônios, o que resultou na destruição do templo e no exílio da elite judaica em 586 a.C. V. O exílio e o retorno. Após uma série de desobediências a Deus, especialmente em relação à idolatria e à injustiça social, o povo de Judá enfrentou ameaças de impérios vizinhos, em particular, o Império Babilônico. Em 586 a.C., o rei babilônico Nabucodonosor II sitiou Jerusalém. As defesas da cidade foram quebradas e o Templo de Jerusalém, construído por Salomão, foi destruído. Esse evento é um dos momentos mais trágicos na história de Israel, pois o templo era o centro espiritual e religioso da nação. Após a destruição do templo, uma grande parte da população de Judá foi levada em exílio para a Babilônia, onde foram forçados a viver como cativos. Esse período é conhecido como o exílio babilônico ou o cativeiro babilônico. Durante o exílio, profetas como Jeremias e Ezequiel desempenharam papéis fundamentais ao fornecer orientação espiritual e consolo para o povo. Eles encorajaram a perseverança e a fidelidade a Deus mesmo em meio à adversidade. O livro de Lamentações é uma coleção de poemas que lamenta a destruição de Jerusalém e o sofrimento do povo durante o exílio. É uma expressão poderosa de tristeza e angústia. Após aproximadamente 70 anos de exílio, o Império Persa, sob o governo de Ciro, o Grande, conquistou a Babilônia. Ciro emitiu um edito permitindo que os exilados judeus retornassem a Judá e reconstruíssem o templo em Jerusalém. Com o retorno, os judeus começaram a reconstruir o templo de Jerusalém, que ficou conhecido como o Segundo Templo. Esse período também marca o início de uma nova fase na história de Israel, conhecida como o período do Segundo Templo, que durou até a destruição do Segundo Templo pelos romanos em 70 d.C. Sexta, a diáspora e o renascimento. Após a destruição do Segundo Templo pelos romanos em 70 d.C., muitos judeus foram dispersos por várias partes do mundo, em um evento conhecido como a diáspora. Isso aconteceu ao longo de vários séculos e levou à formação de comunidades judaicas em regiões tão distantes quanto a Europa, África e Ásia. As comunidades judaicas na diáspora mantiveram sua fé, cultura e identidade ao longo dos séculos, mesmo enquanto estavam espalhadas por diferentes culturas e sociedades. Elas continuaram a praticar sua religião, a preservar suas tradições e a contribuir para as sociedades onde viviam. As comunidades judaicas na diáspora enfrentaram desafios variados, incluindo discriminação, perseguição e expulsões de diferentes países. No entanto, também contribuíram significativamente para diversas áreas, como comércio, cultura e artes. O final do século XIX e início do século XX testemunharam o surgimento do movimento sionista, liderado por figuras como Theodor Herzl. O sionismo buscava o retorno dos judeus à sua terra ancestral, Israel, para estabelecer um Estado judeu independente. Em 1917, a Declaração de Balfour foi emitida pelo governo britânico, expressando apoio à criação de um lar nacional para o povo judeu na Palestina. Em 1947, as Nações Unidas aprovaram um plano para a partilha da Palestina, levando à criação do Estado de Israel em 14 de maio de 1948. A criação do Estado de Israel marcou um momento crucial na história do povo judeu.
foi um triunfo da determinação e da resiliência de um povo que enfrentou séculos de dispersão e adversidade. Desde a sua criação, Israel tem enfrentado desafios geopolíticos, conflitos regionais e questões complexas relacionadas à segurança e à diplomacia. A busca por uma solução pacífica para o conflito no Oriente Médio continua sendo um tema central na política global. O renascimento de Israel é um capítulo extraordinário na história do povo judeu, marcando a realização de um antigo sonho de retorno à Terra Prometida. No entanto, também trouxe consigo desafios e responsabilidades significativas para o Estado e para o povo de Israel. Essa história continua a se desdobrar, moldando não apenas a nação de Israel, mas também a paisagem política e social da região e do mundo. Sétima, conclusão. Assim, a história do povo de Israel é uma jornada marcada por triunfos, desafios e uma profunda conexão com sua terra e fé. Hoje, Israel continua a ser uma nação vibrante, celebrando sua rica herança enquanto olha para o futuro com esperança.